A noite de hoje nos traz como reflexão: estamos preparados para o caminho, a verdade e a vida? E para a gente refletir na noite de hoje sobre isso, vamos trazer uma parábola de Jesus. Parábola eram histórias que Jesus contava à época da sua vinda aqui no planeta, que era comum ao pessoal daquela época, era comum naquela região. Então ele fazia uma analogia, ele fazia uma similaridade para ele poder fazer com que aquele povo pudesse entender os seus ensinamentos. Então dizia Jesus, em certo momento, que um semeador saiu para semear. E diante do seu trajeto, algumas sementes caíram pelo caminho, o que os pássaros vieram rapidamente comer. Algumas sementes caíram em terreno pedregoso que tinha pouca terra. Então essas sementes brotaram muito rapidamente e quando estavam crescendo, o sol que veio logo em seguida as queimou, porque elas não tinham profundidade na terra. E então algumas outras sementes caíram em terra boa, porém era cercado por espinhos. Então essas sementes começaram a crescer, começaram a se fortalecer, mas os espinhos vieram e sufocaram. Mas outras, essas sim, caíram em terrenos bons. Então elas foram crescendo, se fortificando, se fortalecendo, e essas sim cresceram e deram frutos, umas 100, outras 60 e outras 30. Essa parábola de Jesus, às vezes pode nos deixar um pouco distraídos, mas Jesus quer trazer para a gente como nós estamos recebendo os ensinamentos do Evangelho. Então, para um grupo de pessoas, o Evangelho, ele vem para elas, chega, só que elas se sentem muito constrangidas com o Evangelho, porque elas acham que o Evangelho é para pessoas fanáticas, o Evangelho é para pessoas que não têm muita vibração pela vida. Então elas acham que o Evangelho tem que ser tratado como se fosse um livro de um super-herói. Então, para essas pessoas, elas não querem escutar o Evangelho, porque para elas o Evangelho é de coisa de gente fanática e elas não dão ouvidos para o Evangelho. Então, essas pessoas, elas não se dão a oportunidade de conhecer algo novo. E por não se darem essa oportunidade, elas voltam para um mundo perdidas assim como chegaram. Para um outro grupo de pessoas, o Evangelho não. O Evangelho, elas escutam o Evangelho, de fato. Só que elas se entusiasmam com o Evangelho. O Evangelho para elas naquele momento é a coisa magnífica, porque são palavras belíssimas. São coisas maravilhosas para elas, se entusiasmam. Então elas saem querendo levar o Evangelho para todo mundo. Só que superficialmente. Porque para essas pessoas, o Evangelho chega como se fosse uma poesia. Porque elas não tinham tido contato ainda com ensinamentos tão eternos e tão maravilhosos. Para elas, esse contato com o Evangelho é realmente uma coisa linda, mas passageira. Na primeira dificuldade, lá fora, o Evangelho é esquecido porque não houve profundidade, não houve um ensinamento, não houve um aprendizado real do que o Evangelho veio nos trazer. E há um terceiro grupo de pessoas que recebe o Evangelho com muita alegria, com muita felicidade. Eles escutam o Evangelho de fato.
e começam a aprender o Evangelho de fato. O Evangelho começa a fazer parte da vida deles, eles começam a questionar muitas coisas das suas vidas, como por exemplo, por que é que eu estou tendo ciúmes de alguém? Por que é que eu estou sentindo inveja de alguém? Por que é que eu estou com raiva ou ódio de alguém? Essas pessoas, elas recebem o Evangelho de fato e elas vão adquirindo seus ensinamentos. Mas em determinado momento, o Evangelho para elas começa a ser um fardo. É estranho a gente falar isso, porque quando esse grupo de pessoas começa a comparar o Evangelho com o mundo, então o Evangelho começa a ficar pesado demais, porque afinal de contas, o Evangelho vai contra praticamente tudo aquilo que o mundo propõe para a gente, porque o sucesso material muitas vezes nos são dados como temos que nos afastar da nossa família, temos que ficar mais tempo do trabalho do que fora dele, temos que ir diante de alguns sucessos, que é o sucesso material, normalmente. Então, diante de todo esse dilema, a pessoa adquiriu o Evangelho. Ela já está tentando realmente, de fato, ela está tentando apaziguar alguns defeitos que ela nem sabia que ela tinha. Ela acreditava que ela era uma pessoa perfeita até conhecer o Evangelho. Só que o Evangelho trouxe um outro ponto de vista para ela. E ela está tentando realmente, ela está tentando de fato modificar a sua vida. Mas aí vem o sistema, o mundo que nos cerca. E esse mundo que nos cerca, ele vem com diversas armadilhas para a gente. Alguns chegam perto desse grupo de pessoas e falam: você está perdendo tempo, afinal de contas o sucesso é isto aqui. E essas pessoas desse grupo, que começou o Evangelho a fazer realmente parte da vida deles, essas pessoas começam a se sentir incomodadas, elas começam a falar: poxa vida, mas todos estão indo por esse caminho, todos dizem que o sucesso é isto aqui. Por que é que eu tenho que ficar fora desse sucesso? Eu quero ter esse sucesso e eu quero ter o Evangelho, eu quero ter esse sucesso e eu quero ter o Evangelho. E essa perturbação começa a sufocar esse grupo de pessoas. Começa a sufocar, e essa indagação, essa pergunta que começa dentro das pessoas: mas se o Evangelho é como andar numa via de mão única contra ela, como posso eu conseguir fazer isso? Não, isso realmente, mesmo eu tendo aprendido algumas coisas do Evangelho, isso não é para mim. Isso não pode ser para mim, porque todos estão indo por um caminho, apenas 3 ou 4, eu mais 1 ou 2. Como que eu vou conseguir fazer isso? Não. E começam esse grupo de pessoas a realmente achar que isso é coisa fantasiosa e são sufocadas pelo mundo. O mundo sufoca elas porque elas não enxergam o Evangelho dentro delas, mas elas enxergam o Evangelho nos outros. E quando elas comparam o Evangelho nos outros, o Evangelho perde o sentido. O Evangelho tem que estar dentro de cada um de nós. E o Evangelho é para nós, não para os outros. Mas há um outro grupo de pessoas, e que esse sim, o Evangelho chega. O Evangelho bate no coração, o Evangelho entra, e elas vão aprender o Evangelho. Vão sentir as dificuldades do mundo? Vão. Terá dificuldades, terá pessoas, terá grupos de pessoas maiores, em maior número, que vão para outro caminho? Vão, mas elas não, elas sabem o caminho, a verdade e a vida. Elas já entenderam o que Jesus veio nos trazer, então elas não saem do caminho e da verdade da vida, mesmo que isso seja e contra um grupo grande de pessoas,
mesmo que isso seja contrariar a maioria. Porque se nós formos analisar quando Jesus passou pelo nosso planeta, ele contrariava a maioria religiosa, maioria materialista. Ele contrariava a maioria, mas ele conseguiu mostrar para aquele grupo de pessoas, a qual, como ele mesmo diz, a terra boa, onde produziram, eles mesmos foram produzindo uns 100, outros 60 e outros 30, e não importa o quanto se produza através do Evangelho, importa primeiro, a primeira construção do Evangelho é dentro de nós. Não adianta querermos modificar o mundo, não adianta a gente querer fazer com que o mundo pense como nós, não, porque o Evangelho é para o mundo, mas para mim, para nós, indivíduos. O Evangelho é dentro de nós que acontece. Quando o Evangelho acontece dentro de nós, nós vamos produzir frutos. Mas por que vamos produzir frutos? Porque o nosso entorno começará a mudar. Nós vamos deixar pequenos defeitos, vamos começar a renunciar pequenos defeitos daquela pessoa antiga, daquela pessoa que achava que era boazinha, que achava que era uma pessoa decente, uma pessoa correta, mas que de repente o Evangelho traz algumas reflexões que falam, olha, tem algumas coisinhas que eu posso melhorar. Então, esse grupo de pessoas que vão produzir 100, 60 ou 30, são as pessoas que modificaram internamente muitas coisas. Nós não estamos falando aqui de perfeição, porque Jesus realmente foi perfeito. Jesus é perfeito. Mas nós estamos falando de um guia. Jesus é um guia, ele é uma fonte para nós de inspiração e uma fonte verdadeira do caminho, da verdade e da vida. Não existe um só ser humano que possa combater as verdades do Evangelho, a paz que o Evangelho traz aqui mesmo para nós, neste planeta. Muitos lidam, e aí são aqueles grupos, um sufoca, o outro não quer ouvir, o outro ele se emociona muito rapidamente e já esquece. Esses grupos de pessoas que não conseguiram frutificar o coração, muito provavelmente porque eles esperam a perfeição. Não é a perfeição. Jesus veio nos ensinar a nos modificar. Então é um passo de cada vez. A natureza é muito sábia e ela é lenta. Ela é muito lenta. Não é que ela é lenta por alguma deficiência, não. É justamente porque nós somos lentos. Então precisamos de tempo para modificar. Não devemos nós, às primeiras contrariedades, deixar que nos sufoquemos com o mundo, deixar o Evangelho de lado, não. Se tropeçarmos por um deslize, alguma coisa acontecer, voltamos para o Evangelho. Jesus é a fonte nossa, realmente, do caminho, da verdade e da vida. E aí a gente pode ficar dentro dessa parábola com uma questão: poxa vida, mas e aqueles que sufocaram? E aqueles que eram entusiasmados? E aqueles em que no começo não quiseram nem escutar, porque, como diz Jesus na parábola, vieram os pássaros e comeram? Poxa, essa gente toda não tem jeito. Tem. Todos nós temos jeito. Aqueles que não escutaram, um dia escutarão. Aqueles que se entusiasmarem, um dia o entusiasmo não vai ser somente o entusiasmo, mas vai ser um aprendizado. Ele vai dar a oportunidade de compreender o que o Evangelho quis trazer. Aqueles que se sufocaram vão deixar de se sufocar mais, vão compreender que o Evangelho não está dentro dos outros, mas dentro de nós mesmos. Então, para toda a gente, para todos nós,
Todos nós temos o caminho da salvação, o caminho da verdade e da vida. Basta nos disponibilizarmos a isso. Então, acho que para a gente terminar essa reflexão fica: como estamos recebendo o Evangelho? Superficialmente, em que o sol no dia seguinte nasce e esquecemos do Evangelho? Estamos deixando que o mundo interfira nas verdades eternas do Evangelho? Ou não queremos nem escutar? Nós não queremos nem saber do Evangelho. Ou melhor ainda, se somos aquelas sementes que caíram em terra firme e que brotaram e que cresceram, que nós possamos então dar frutos em nós e deixar que os outros frutos cresçam a seu tempo.